CBN, Saúde e Bem-Estar. Todas as quintas-feiras, o Dr. Vitor Vasconcelos está aqui com a gente. Vitor Vasconcelos é neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Dr. Vitor, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos. Epilepsia é um nome que assusta, um ataque epilético também assusta. Então explica para o nosso ouvinte, doutor, o que é epilepsia? Então, Guarizo e ouvintes, essa é uma data ainda que estamos aqui na semana da data do dia do que comemora-se o Dia Internacional da Conscientização a respeito da epilepsia. Que eu não falei qual é, dia 26, né? Exatamente. O domingo, no caso. Exato. No domingo é uma importante data, dado que ainda hoje, por mais que a epilepsia seja uma doença que muito já se conhece, ainda é muito transvestida de bastante preconceito, bastante dúvidas, né? Do que fazer em caso de crise, e é isso que a gente vem falar aqui hoje. É o famoso caso do Ronaldo Fenômeno, né? Que ficou famoso na Copa de 98. Exato, o ataque epiléptico, né? Uhum. Então, gente, o que é epilepsia? Para que a gente consiga entender em termos simples. Veja, o cérebro, ele é um órgão todo elétrico, por assim dizer. Então, ele se comunica, as determinadas partes do cérebro interagem através de pulsos elétricos para que a gente consiga pensar em fazer um movimento e esse pulso coordenar o movimento até que ele ocorra, né? Então, toda vez que há algum distúrbio da condução desses pulsos elétricos, isso pode se manifestar como através de uma crise convulsiva, que nada mais é do que são aqueles abalos musculares, né? Caracteristicamente falando, são aquele momento em que o paciente, de forma súbita, ele pode perder a consciência, se seguem então abalos musculares, o paciente fica sonolento na maioria das vezes e aquilo gera muita angústia, né? Porque é algo muito súbito que muitas vezes vem sem aviso. O paciente pode ficar com alguma dificuldade respiratória durante o período da crise e isso realmente assusta, até desde os primórdios, né? No passado se correlacionava muito as crises até com eventos espirituais, algo do tipo, e hoje se sabe, né, que é um distúrbio elétrico do cérebro, que dentre as várias maneiras que a gente vai falar agora adiante como é que pode se manifestar, classicamente se manifesta como a gente falou agora há pouco. Eu acabei de lembrar de um caso, porque assim, quando teve do Ronaldo, né, que até hoje não foi confirmado que foi um ataque epilético, né? Mas lá no início dos anos 90, aí uma criança no início dos anos 90, tinha amigos que a mãe não deixava jogar videogame porque surgiu um caso nos Estados Unidos, um menino que teve ataque epilético jogando videogame e morreu, né? Uhum. Mas aí, até para lembrar disso, e hoje em dia já tem muito mais explicação e você acabou de passar a primeira, o que pode causar a epilepsia? Exato, olha, a epilepsia, como a gente falou, é esse distúrbio elétrico do cérebro que se manifesta dessa maneira, de modo súbito, e na maioria das vezes esse distúrbio está associado à presença de alguma lesão no tecido cerebral. Lesão que pode ser causada ela desde o nascimento por algum tipo de anormalidade, algum tipo de falta de oxigênio durante o período do parto, outras vezes em decorrência de alguma pancada, algum trauma, né? O paciente nunca teve convulsão, de repente sofreu um acidente de carro e passou a ter ali um tecido de cicatriz no cérebro que perturbou aí essa condução elétrica do tecido cerebral e assim também desenvolver a epilepsia. Outras vezes o paciente pode ter até lesões em decorrência de tumores cerebrais, que na maioria das vezes podem abrir o quadro, que é a partir daí que se encontra o diagnóstico. Outras vezes até questões como infecções, né, tipo meningite, que pode deixar uma sequela, outras como alguns tipos de verme, né, que pode ter, nós podemos ter a neurocisticercose, né, acometendo o cérebro, e também é possível que haja, mesmo que não tenha nenhuma lesão aparente, na ressonância, por exemplo, uma disfunção do tecido cerebral manifestado por esse curto-circuito, né, na transmissão dos sinais que se manifesta como crise. É uma doença que ela é permanente ou ela tem cura? Porque o ataque, né, quando a epilepsia ela se manifesta.
Mas a pessoa que tem a epilepsia, ela sempre vai ter? Isso é uma pergunta muito importante e é, na verdade, uma das mais da maior relevância falar disso no dia como hoje, em que a gente está celebrando, digamos assim, essa semana roxa, né, a respeito da conscientização. Só um histórico antes de responder a sua pergunta, é que esse nome surgiu no Canadá, entre a correlação da lavanda, que é uma planta roxa, com a sensação de solidão das pessoas que viviam na condição de epilepsia, muitas vezes excluídas ali do convívio social pelo risco de desenvolver crise. Então, respondendo à sua pergunta, 70% da população que hoje tem crise com diagnóstico de epilepsia consegue conviver bem com a doença, trabalhar, dirigir, ter uma vida funcional. Então, quando a gente fala cura, a gente tem que realmente pensar, é possível retirar a causa e eliminar a chance de uma crise em definitivo? Sempre que possível, a gente vai atrás da causa, como é, por exemplo, o caso em neurocirurgia, quando a gente remove um tumor que era a causa da crise. Nesses casos, muito provavelmente, você pode ter o controle e cura. Mas outros, assim como a pressão alta, assim como o diabetes, que não são efetivamente curados, mas é possível hoje, com a medicina, usar medicamentos que não atrapalham o seu contexto de vida, em até 70% das vezes você ter como se tivesse sido curado. Um controle muito efetivo, de modo que você tenha uma vida funcional. Essa é uma das mais importantes mensagens que a gente tem que falar no dia de hoje. Quais os tipos de crises causadas pela epilepsia? Então, a crise depende muito da onde o foco, né, daquele distúrbio elétrico surgiu, né, dentro do cérebro. Se for uma área da visão, muitas vezes o paciente tem algumas alterações visuais, como flashes, que antecedem qualquer manifestação subsequente. Outras vezes, alguma sensação de náusea ou de um medo repentino, quando são crises que a gente chama parciais, né? Não é aquela crise de cair, de, digamos assim, perder totalmente o sentido, são apenas algumas manifestações focais, e isso em decorrência do fato de crises muitas vezes não se espalharem pelo cérebro inteiro, darem só uma disfunção transitória no local onde surge. Então pode-se ter alteração visual, essa sensação como um desconforto gástrico, sensação de medo, alguns abalos apenas em um membro, por exemplo, movimentos involuntários no braço, por exemplo, isso quando são crises ditas parciais. Quando além de apresentar essas manifestações locais, o paciente ele também perde o sentido, digamos assim, ele fica fora do ar por algum tempo, a gente chama essas as crises complexas. E a que é a mais clássica, né, que marca todo mundo, é essa crise dita generalizada, crise convulsiva tônico-clônica generalizada. Esse nome representa aquela crise clássica do paciente que cai, né, se debatendo, primeiro apresentando aquele movimento de esticar o membro, depois seguido desses abalos, com bastante saída de secreção de saliva, muitas vezes perdendo urina ou até fezes, que costuma durar ali em algo em torno de 1 a 2 minutos, podendo até 5 minutos acontecer. Essa da luzinha piscando no olho aí já me identifiquei, já aconteceu uma outra vez, viu? Então, isso assim, isso não é exclusivo, né, da epilepsia, muitas vezes episódios de dor de cabeça, né, o que a gente chama aura, que também é como uma disfunção transitória do fluxo sanguíneo ali do cérebro, causa essas alterações, como mosquinhas na periferia da visão, outras vezes sensação de flash, ou uma visão meio torta, digamos assim, antes de uma grande crise de dor de cabeça. Mas isso aí realmente é um outro quadro. O que a gente se refere mais hoje é a crise convulsiva de fato. Bom, e agora para a gente saber, né, o que fazer em caso de crise, Dr. Vitor convidou um colega hoje? Exato, a gente convidou o nosso querido responsável pelo Dr. Gabriel Baltazar, responsável pelo ambulatório específico de epilepsia lá do hospital, para falar um pouco sobre o que fazer para o ouvinte que está ouvindo aqui entender como, né, passar por esse momento que muitas vezes é dramático de uma crise. Olá, meu nome é Gabriel Baltazar, sou médico neurologista, especialista em epilepsia do Hospital Madre Teodora, e hoje, no Dia Mundial de Conscientização sobre a Epilepsia, vim falar um pouquinho com vocês sobre essa condição. Bom, a epilepsia é uma condição neurológica crônica que é caracterizada pela ocorrência de crises epilépticas recorrentes. E essas crises podem ser desde aquelas crises convulsivas mais intensas, em que a pessoa perde consciência e tem abalos musculares, até crises mais sutis,
em que acontece só mesmo uma perda de contato com o meio ambiente e a pessoa fica, entre aspas, fora do ar. E sempre existe a dúvida do que fazer se você presenciar uma crise convulsiva. Primeira coisa é manter a calma, afastar objetos perigosos, evitar que a pessoa se machuque na hora que ela cai no chão e tentar proteger a cabeça da pessoa com algum objeto macio, como um travesseiro, por exemplo. Se possível, posicionar a pessoa de lado também é importante. O que não se deve fazer é colocar a mão dentro da boca da pessoa para desenrolar a língua, nem nada disso, e também não se deve tentar conter os movimentos que estão acontecendo. Essas crises elas passam sozinhas e duram geralmente de poucos segundos a poucos minutos. E se acontecer de maneira mais prolongada, é importante solicitar um atendimento médico de urgência. Nesses casos de epilepsia, é importante o acompanhamento não só do médico neurologista, mas de toda uma equipe multidisciplinar. Pergunta, obrigado, doutor Gabriel. Acho que ele responde a última pergunta que eu iria fazer, doutor Vitor. A quem procurar? Se é o neurologista, se o clínico geral resolve, como proceder? Veja, as situações, principalmente na infância, em que durante um episódio de febre, a criança pode ter uma convulsão. Isso não necessariamente significa que ela será um paciente de epilepsia. Isso é outro quesito. E para essas e mais dúvidas, de saber de fato se o paciente que teve um episódio repentino de crise pode realmente ser alguém com epilepsia que mereça uma investigação adicional ou até um tratamento, o ideal é procurar um serviço com neurologia, passa por uma triagem que normalmente envolve a realização de ressonância magnética e assim conseguir dizer de fato qual é o melhor caminho, desde o diagnóstico até o tratamento. Ou seja, é muito importante isso que você acabou de dizer, que nem toda convulsão é causada pela epilepsia, né? Que fique claro isso. Isso é super importante, porque até para ser chamado alguém que tem epilepsia, como o Dr. Gabriel citou, essas crises têm que ser recorrentes, né? E a gente sabe que várias situações, desde consumo de bebida alcoólica, privação de sono, febre em crianças principalmente, podem surgir escapes de crise convulsiva que não necessariamente queiram dizer que o paciente se tornará alguém com epilepsia de fato. Dr. Vitor Vasconcelos, neurologista, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, todas as quintas-feiras aqui com a gente no quadro Saúde e Bem-Estar. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Até a semana que vem. Até a semana que vem. Um abraço. Agora 3h17, intervalo é rápido.